pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre geometria analítica, estudo da reta. Hoje é o nosso quarto videozinho de uma série de 5 aí que a gente vai trabalhar sobre esse tema. E de maneira especial a gente vai então trabalhar com as posições relativas entre duas retas no plano cartesiano. Então imaginem duas retas no plano cartesiano, como que elas podem se posicionar uma em relação à outra. Próximo slide que já tem algumas informações sobre isso. Então o que nós temos aqui? Ó? Eu já deixei as figurinhas prontas, né? Agora a gente vai dar uma comentada o que cada uma delas representa. O que nós temos em relação a essas duas retas? Elas são as chamadas retas paralelas, certo? Então essas são as paralelas. Essas daqui, estão vendo que eu deixei aqui até com uma corzinha mesclando de uma para outra? Essas daqui são as chamadas retas coincidentes. Coincidentes. Já vou alertar vocês aqui, há livros que trazem essa e essa como paralelas. Só que essa como paralelas distintas, essas como paralelas coincidentes. Aí vai do material que a gente está trabalhando. Mas eu gosto de trabalhar apenas assim, a palavra paralelas, a palavra coincidentes. Certinho? Aqui nós temos aquele caso em que as retas possuem um ponto comum. Um único ponto comum. Elas são chamadas então de retas concorrentes. Elas concorrem, elas se cruzam. Então aqui nós temos as retas concorrentes. Certinho? E vocês viram aqui que das concorrentes eu puxei para um caso particular. Percebam que ela continua sendo concorrente, a R com a S. Entretanto, elas concorrem de maneira perpendicular. Então, perpendiculares são um caso particular das retas concorrentes. Tá, beleza. Aqui é como se fosse uma aula, até então, de geometria de posição. Certo? Agora vamos buscar aí um contexto da geometria analítica do estudo da reta para cada uma delas. Certinho? Eu vou fazer de maneira bem resumidinha aqui, todas elas, para a gente dar uma compreendida. Então, vamos supor que aqui nas paralelas eu tenha aqui um eixo X e aqui um eixo Y. Certo? Vamos supor que aqui nas retas coincidentes eu tenho aqui um eixo X, aqui um eixo Y, beleza? Vamos supor que nas concorrentes eu tenho aqui o eixo X e aqui o eixo Y, certinho? Para as perpendiculares eu já vou dar uma comentadinha especial aí. Então o que a gente acaba tendo aqui a respeito das características da equação da reta. Eu vou trabalhar com a seguinte forma da equação da reta que a gente viu no vídeo passado. A forma reduzida. Y igual a m vezes x mais n. M vezes x mais n. Certinho? O que o m indica? O m é o coeficiente angular. Está diretamente ligado à inclinação. O n é o coeficiente linear. É aquele cara que corta o eixo y, que a gente está vendo desde função no primeiro grau. Certinho? O que acontece nas retas paralelas? Esse ângulo aqui são os chamados ângulos correspondentes. Se elas são paralelas, esses dois ângulos são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, os coeficientes angulares também. Então, para as retas paralelas, o que nós temos? Que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Daí, quando a gente olha os coeficientes lineares, são os pontos que estão cruzando o eixo Y. Para que elas sejam as paralelas então distintas, esse N não pode coincidir. Então aqui paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular, porém elas têm diferentes coeficientes lineares. E aqui é o que a gente tem então para retas paralelas. Quando a gente vai para as coincidentes, em outras palavras, retas coincidentes são aquelas que possuem a mesma equação. Então, na forma reduzida, elas vão ficar exatamente iguais, e na forma geral, por exemplo, elas podem ser tanto iguais quanto totalmente proporcionais. Tá? Mas, de qualquer modo, o que nós temos aqui? O M do R e do S são iguais, o N da R e da S também são iguais. Então, M de R é igual a M de S, e o N do R
é igual ao n do s. E aí nós temos as chamadas retas coincidentes. Já adiantando, essa aqui menos aparece aí nos exercícios, nos vestibulares, porque elas são mais óbvias, digamos assim. Certinho? E daí, o que a gente tem a respeito das concorrentes, de maneira geral? Para que essas duas retas se cruzem nesse ponto, o que é necessário? Que esse ângulozinho aqui, ó, que é o coeficiente angular da reta S, não seja igual a esse daqui, que é o coeficiente angular da reta R. Basta que o ângulo delas seja diferente para que em algum momento elas concorram, em algum momento elas se cruzem. Então, para as concorrentes, em geral, é a restrição mais simplesinha. Basta que o m de uma seja diferente do m da outra. Só isso já é suficiente. Ah, professor, e os n's? Os n's tanto faz. Nesse caso, os n's são diferentes. Tá vendo? Elas estão cruzando o eixo y de maneira diferente. Mas vamos supor que mais ou menos aqui estivesse o meu eixo y. Mais ou menos aqui. Olha onde elas estão se cruzando. Elas estão se cruzando exatamente num novo eixo y, digamos assim. Mas isso não quer dizer que elas deixam de ser concorrentes. Então, o que a gente tira de informação aqui? Que as retas concorrentes só dependem do m para a gente classificá-las. Certinho? Beleza? E daí para as retas perpendiculares. Para as retas perpendiculares, nós temos uma particularidade. Então, primeira particularidade, esse nome se refere a retas que formam entre si ângulos de 90 graus. Daí, o que a gente tem aqui de informação? Olha só, vamos supor que eu vou trabalhar aqui com um eixo x nessa posição aqui. Então, vamos supor que aqui está o nosso eixo x. Certinho? O que nós temos de informação a respeito do coeficiente angular dessas retas? Percebam que eu não vou nem trabalhar com o eixo y, porque o n não me interfere para as concorrentes. Então, nós temos aqui o quê? Aqui nós temos um ângulo alfa, digamos assim, e aqui nós temos um ângulo beta. Certinho? E se esse ângulo aqui em cima é reto, ele aqui embaixo ele é oposto pelo vértice, né? Ele vai ser reto também. Pelo teorema lá da geometria, início de trigonometria, teorema do ângulo externo, o que a gente tem de informação aqui? Que um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos ao triângulo não adjacentes a ele. Certinho? Beleza? Então o alfa é beta mais 90. Certo? Ou em outras palavras, a diferença entre esses ângulos vai ser 90 graus. Do maior para o menor. Em módulo, né? Quando a gente vai trabalhar com a tangente dos dois lados, a gente está convertendo o ângulo para o coeficiente angular. Certinho? Quando a gente vai trabalhar com essa informação, então se eu colocar tangente dos dois lados, vou ter tangente de alfa igual tangente de beta mais 90. Aqui eu não vou trabalhar com todo esse contexto trigonométrico, não é a hora agora, mas a gente tem a seguinte situação aqui, uma propriedade trigonométrica da tangente é o seguinte, que a tangente de um ângulo alfa, e quando eu tô, a tangente do ângulo alfa, e quando eu estou comparando beta mais 90, eu posso escrever assim, ó, de maneira equivalente. Tangente de beta mais 90 é igual a menos cotangente de beta. Então, para eu trabalhar com esse 90, a gente já tem alguns probleminhas com a tangente de 90, né, soma de arcos e tal. A gente teria que transformar essa tangente numa divisão de seno por cosseno e trabalhar com a soma de arcos, a adição de arcos. E a gente chegaria nessa propriedade aqui, certo? Vale lembrar que cotangente é o inverso da tangente. Daí, se eu for dar uma reescrita nessa situação aqui, eu teria o quê? Tangente de alfa é igual a menos 1 sobre a tangente de beta. Tangente de beta. Certinho? Mas quem que é a tangente de alfa e quem que é a tangente de beta são os coeficientes angulares. Eu vou passar aqui para a esquerda a seguinte situação, que seria aqui a nossa conclusão dessa informação, que o coeficiente de uma reta é igual a menos 1 sobre
o coeficiente da outra. E eu gosto, nessa expressão aqui, pensar na seguinte frase que resume: quando duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas é o oposto do inverso da outra. O oposto do inverso. O oposto é o que troca de sinal, o inverso é o que troca de posição na fração. Certinho? Então, uma dica para vocês aqui, ó. Sempre que falar em coeficiente angular e retas perpendiculares, lembra da frase o oposto do inverso, o oposto do inverso. Certinho? Troca de sinal e troca de posição. Para retas paralelas, coeficiente angular é mesmo. Para retas perpendiculares, coeficiente angular é o oposto do inverso um do outro. Certinho? Paralelas e perpendiculares são as que mais são cobradas aí nos exames que a gente necessita fazer. Tranquilo? Então até vou dar um destaque nessas duas aqui. Certo? No próximo slide eu vou trazer para vocês aqui, ó, 2 exercíciozinhos bem tranquilos para a gente dar uma pensada a respeito disso. Certo? O primeiro exercício da Universidade Estadual de Londrina, diz assim: considere os pontos A, 0, 0, a origem, B, 2 e 3 e C, 4 e 1. A equação da reta paralela a AC conduzida pelo ponto B. Certinho? A equação da reta paralela a AC conduzida pelo ponto B. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu não vou nem colocar no plano cartesiano com as suas marcações de ponto certinho. Vou fazer assim para a gente, só para ter uma ideia. Então, vamos supor que eu tenho aqui a reta AC. Vamos supor que o AC está nessa posição aqui. E um ponto B está aqui. Ó. Ponto B está aqui. Então, o que eu vou precisar fazer? Achar a equação de uma reta que vai passar pelo ponto B e que vai ser paralelo à reta AC. Opa, se é paralelo, o que eu tenho de informação a ser extraída aqui já? Eu vou ter a seguinte situação, que o coeficiente da reta AC é igual ao coeficiente da reta que contém o ponto B, que é o que a gente precisa. Certinho? Certinho? Então, o que a gente tem para fazer aqui? Achar esse coeficiente. E esse coeficiente nada mais é o que a gente já viu como uma tangente, né? A variação do y sobre a variação do x. Então, eu vou escrever aqui como y de c menos y de a divididos por x de c menos x de a. Isso vai dar, então, o coeficiente da reta que contém o ponto B. Quem que é o y do c? O y do c é 1 menos o y do a, que é 0, sobre o x do c é 4, menos o x do a, que é 0. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 1/4. Isso vai dar 1/4. Então, se o coeficiente da reta AC é 1/4, de qualquer paralela AC também vai ser 1/4. Tranquilo? O que a gente tem que fazer aqui agora? Se a gente tem o coeficiente angular e a gente tem um ponto, o que a gente tem que lembrar? Aquela equaçãozinha do ioiô michichô. Y menos o y do ponto B é igual a m que multiplica x menos o x do ponto B. Só isso. Daí o que a gente faz? Y menos, qual que é o y do ponto B? É 3, igual o m, que a gente acabou de descobrir que vale 1/4, que multiplica x menos o x do ponto B, que é 2. Nos vídeos anteriores eu passei como que a gente arruma isso daqui. E uma dica, já olhem para o gabarito aqui, está tudo na forma geral, então vamos buscar essa forma geral. Esse 4 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Vai dar 4y menos quanto mesmo? 4 vezes 3, 12. Igual a 1 que multiplica qualquer coisa dá qualquer coisa. E aquilo que eu já havia falado também, percebam que é bem comum deixar o x positivo. Então eu vou deixar esse x aqui na direita, já, onde ele já está positivo. O 4y vem aqui para a direita negativo. O menos 12 vem mais 12. E ainda nós tínhamos o menos 2. Como eu passei tudo para a direita, lá na esquerda ficou 0. Só para a gente finalizar, então nós temos x menos
4y, mais 12 com menos 2, isso dá mais 10, igual a zero. E essa é então a nossa resposta. Essa é a equação da reta que passa pelo ponto B e é paralelo a C. Isso fecha aqui na alternativa A. Beleza, galera? Tranquilo? E um segundo exemplo aqui para a gente dar uma trabalhada é aquela que envolve perpendicular. Então, o que nós temos aqui? Ó? Considere no plano cartesiano uma reta R de equação 3x mais 5y mais 1 igual a zero, e um ponto Q de coordenadas 5, 5. Determine a equação da reta. Opa, aqui tem um errinho. Equação da reta S perpendicular a R passando por Q. Então, imagina que nós temos o Q aqui agora. Nós temos uma reta R. Eu tenho um ponto Q aqui fora. Então, eu tenho um ponto Q fora dessa reta. E eu quero uma reta que seja perpendicular a R, passando por Q. Vamos ver se eu consigo representá-la mais ou menos aqui. Ó. Mais ou menos isso daqui. Então, ela está passando pelo ponto Q e está sendo perpendicular à reta R. Ele está chamando essa reta aqui de S, uma reta de S. Certinho? Então, o que a gente tem? Se eu descobrir o coeficiente angular da R, o da S vai ser o que mesmo? Falou em perpendicular, tem que lembrar do quê? Oposto do inverso. E joga no Yoyomi Shichou de novo. Certo? Então, como que eu vou achar o coeficiente da reta R? A melhor forma é transformar essa equação que está na forma geral na forma reduzida. Então, nós temos aqui na forma geral 3x mais 5y mais 1 igual a zero. Para eu deixar o y sozinho, primeiro eu vou deixar o 5y sozinho. Vou mandar o 3x para a direita negativo, vou mandar o 1 para a direita negativo. Depois eu vou passar esse 5 dividindo. Só uma dica aqui para vocês, passe esse 5 dividindo separadamente. Fica mais fácil para visualizar. Certo? Então o que a gente tem aqui? Aqui nós temos o coeficiente da reta R. Então aqui é o m da R. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Lembrar que o m da R é igual a menos 1 m da S. Isso daqui vale a gente lembrar o quê? A ideia do oposto do inverso. Oposto do inverso. Se eu falar inverso do oposto também dá certo. E agora eu pergunto para vocês. Quem que é o oposto do inverso de menos 3 quintos? Que vai me dar o m da S. Quem que é o oposto do inverso? O oposto de menos 3 quintos é 3 quintos positivo. E o inverso de 3 quintos é quem? 5 terços. Pronto. Então, o coeficiente da reta S é 5 terços e ela passa pelo ponto Q, 5, 5. Só repetindo, eu não estou colocando no plano cartesiano na posição certinha aí, mas só para a gente ter uma ideia, se visual o gráfico aqui já é importante para a gente. Então, nós vamos usar o que agora? Deixa eu colocar um azul aqui bem bonitinho. A gente vai usar essa informação e essa informação, onde de novo? No nosso amigo Yoyomi Shichou. Certinho? Vamos lá então. Eu tenho y menos y do ponto Q é igual a m da reta S que multiplica x menos x do ponto Q. Então vai ser y menos o y do Q vale 5 é igual a 5 terços que multiplica x menos o x do ponto Q, que também é 5. Forma geral, forma reduzida. Eu vou passar para a forma geral também. Então, o que eu faço agora? Pego esse 3 e passo multiplicando tudo isso. Vai dar 3y menos 15. Pego esse 5 e multiplico tudo aquilo. Vai dar 5x menos 25. Para finalizar, passar tudo aqui para a direita, porque o x já está positivo. Então, vai ficar 5x menos 3y. O 15 vai vir positivo para cá. 15 com menos 25 dá menos 10. Passei tudo para um lado só. Vai dar igual a 0. E a gente chegou na equação da reta S
perpendicular a R, que passa pelo ponto Q55. Beleza, galera? Então essa aula aqui foi especial aí sobre posições de retas. Espero que vocês tenham gostado. O próximo videozinho vai ser com mais 5 exercícios aí de vestibulares sobre o tema geral total de equação da reta. Se inscreva no canal aí, então. Até a próxima. Tchau.